Dentro da lembrancinha ali tem um presente para o amado, que sempre a gente coloca uma oferta para abençoar, para que a gente possa entender esse princípio de honra. Amém, amados? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 11. Quero compartilhar um texto com os amados, um texto conhecido. Eu ia fazer uma dinâmica hoje, mas para a gente ganhar tempo, já é 8h10 quase. Eu quero só que você nessa noite se desprenda de qualquer coisa que possa chamar a sua atenção. Eu ia fazer uma dinâmica hoje para você ver a importância da atenção. Às vezes a gente gosta que as pessoas prestem atenção em nós, não é mesmo? A mulher arranca três cílios, né? 3 fiozinhos da sobrancelha, 3 fiozinhos, ela fala: já reparou alguma coisa em mim? E ai daquele que não reparou, né? Mas Deus também quer que você preste atenção no que Ele está fazendo. E às vezes a gente vem na casa de Deus, a gente não presta atenção no que Deus está preparando. A gente fica preocupado com quem está passando. Por isso que eu falo para os irmãos, o dia que você começar a assistir o culto daqui da frente, você vai ver que você tem 2 formas de assistir um culto e participar de um culto. Quem assiste na frente, quem assiste atrás. Assiste um mês, participe de um culto um mês na frente, depois você me procure no final desse um mês para a gente conversar se teve diferença ou não. Por quê? Porque tudo tira a nossa atenção, irmãos. Tudo, a pessoa que fala, a pessoa que anda, a pessoa que corre, o irmão que mexe no celular. Fala para a pessoa que está perto de você. A pessoa mais importante aqui é Jesus. Fala para ela aí. Então, irmãos, uma hora que o seu telefone ficar desligado, uma hora que o seu rim der vontade de ir no banheiro, você vai segurar. Qualquer coisa você vai conseguir dominar nessa noite, porque a pessoa mais importante está querendo que você preste atenção em tudo que Ele vai fazer nessa noite. Você crê? E eu creio assim, amados, que Deus, Ele nos atraiu aqui nessa noite porque Ele se importa conosco. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós estamos iniciando uma série hoje, a partir desse domingo, que tem como temas: ainda que morra, viverá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sonhos. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Então já deu tempo de você, sintonizar novamente no canal da Bênção, você que saiu fora do ar, que às vezes a gente sai, lembra de antigamente como era a televisão antigamente? Que tinha que subir um no telhado, ficava um lá embaixo gritando: aê, melhorou, aí a pessoa ia descer, piorou de novo, aí subia. Às vezes a gente já está assim, né? Qualquer vento nos tira de sintonia. Só que tem coisa que não é você que vai conseguir estabilizar o sinal, é o Espírito Santo, mas para isso você precisa permitir. Tá bom? Então fique presente. Amém? Vamos ler lá o Evangelho de João, capítulo 11. Eu não vou ler inteiro, porque esse texto é um texto muito conhecido e é grande, mas eu vou contextualizar para você. Vamos ler do verso 4 em diante, amados. Creio que Deus nessa noite tem algo para os irmãos, uma continuação daquilo que vocês já sabem, têm ouvido nesses cultos. Diz assim, aqui fala da ressurreição de Lázaro. Verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e vai tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E folgo, alegro por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus, que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Depois disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até aqui somente, depois eu continuo. Pai, entre mim e vós é o Espírito Santo de Deus,
que somente aquilo, ó Pai, que é proveniente de Ti, seja ministrado no coração da Tua igreja, que possamos reter o que é bom, ó Pai, que seja uma noite de cura, de restauração, de provisão, ó Pai, porque Tu és bem-vindo no nosso meio, acreditamos no Teu agir, Pai, e damos nessa noite liberdade, ó Pai, total, para que o Senhor possa manifestar o Teu poder no nosso meio, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Se eu pudesse colocar um epígrafe nessa mensagem, eu colocaria saindo do túmulo. Mas nós vamos entender algumas coisas importantes em relação a esse texto. Nós vamos aprender algumas coisas antes de entendermos qual o propósito final. Jesus havia saído de Jerusalém. Logo após manifestar o seu poder e Jesus, ele afirmar que ele era realmente o enviado de Deus, os judeus começaram então a alimentar ainda mais a sua fúria a Jesus e tentaram e conseguiram prender. E o texto vai dizer que Jesus conseguiu escapar deles e foi para uma outra região. E Jesus sai dessa região e quando ele está fora de Betânia, já a cerca de 7 a 8 quilômetros de distância, Jesus recebe um mensageiro lhe enviando uma mensagem, a mensagem que nós acabamos de ler em relação à morte do seu amigo Lázaro. E é nesse cenário que algumas coisas se tornam evidentes para nós dentro desse tema que foi proposto pelo Espírito Santo à igreja. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, que o verso 2 vai dizer que Jesus, no verso 1 vai dizer que estava enfermo um certo Lázaro, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria, naquele dia que tinha ungido o Senhor, tinha enxugado os pés e os cabelos. E o texto vai dizer que essa família era uma família de amigos de Jesus. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que Lázaro, ele não tinha um título. Lázaro, ele não tinha uma patente, mas ele tinha algo que muitos de nós temos perdido ultimamente, por estarmos mais preocupados com posição do que relacionamento. Lázaro era amigo de Jesus. Hoje muitas pessoas estão deixando de ser amigo de Jesus porque elas estão muito mais preocupadas com a posição que elas querem ter, com o título, com o cargo, seja eclesiástico ou seja fora da igreja. E isso tem feito com que muitas pessoas, infelizmente, percam aquilo de mais importante que ela pode ter, que é um relacionamento íntimo com Jesus. Lázaro era amigo. Será que você pode dizer que você é amigo de Jesus? Você sabe como funciona uma amizade, amado? Uma amizade verdadeira? Será que nós estamos tão preocupados em querermos ter aquilo que Jesus pode oferecer, que temos esquecido que um relacionamento saudável não é pautado somente naquilo que podemos ter naquele relacionamento, mas naquilo que nós também podemos oferecer? A segunda coisa que o texto nos ensina, dentro desse contexto da amizade entre Lázaro e dessa família, é que amigos de Jesus também passam por problemas, amados. E quantas vezes hoje nós vemos pessoas sofrendo e a gente fala, eu acho que essa pessoa deve ser alguém que está afastada de Jesus, deve ser alguém que não tem compromisso com Jesus, deve ser alguém que está sofrendo nas garras de Satanás. E aqui nós vemos uma família íntima, lá em Lucas 10, foi pregado ontem sobre esse texto, da família de Marta e Maria, que Jesus ia na casa de Marta e Maria, e o texto faz menção que Jesus foi com os discípulos para almoçar lá, amados. Você vai almoçar na casa de um inimigo, e ainda você leva 10, 12 discípulos juntos? Você só vai em locais que você tem um bom relacionamento, ainda mais naquela situação que vivia o pessoal daquela época, apesar da família de Lázaro a família de Marta e Lázaro ser uma família próspera, mas eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus. E nós temos que parar com essa ideia de que pessoas que estão passando por problemas na vida é porque deram legalidade ao diabo, é porque estão pagando um preço, é porque estão faltando com algo. Às vezes, como o próprio texto diz, que o próprio Jesus vai dizer que aquela enfermidade, aquele mal, não era para a morte, mas para a glória de Deus. Lembra? Foi pregado aqui também na quarta-feira.
Lembra daquele milagre que Jesus opera na vida daquele cego? Quando todos eles questionam o cego lá de Siloé, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Jesus disse, nem ele, nem os pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus, amados. Às vezes algumas situações é permitida na nossa vida para que Deus manifeste em nós as suas obras. Então nós temos que parar com essa mentalidade que a pessoa está sofrendo porque ela está pagando por algo ou porque ela está distante de Jesus. Às vezes Deus tem um propósito na vida de alguém e ela precisa passar por aquilo para que o nome do Senhor seja exaltado naquela vida. E o texto vai nos mostrar que Jesus não agiu na hora que essa família de amigos esperava. Porque quem é amigo de Deus também tem que esperar a hora certa de Deus agir. Ele age no tempo dele. E quantas vezes, o verso 3 vai dizer que mandaram, pois, sua irmã dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, é alguém que Deus amava. E Jesus, ouvindo isso, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Ora, e Jesus amava a Marta, amava a sua irmã e amava a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava, amados. Outra coisa que nós temos que quebrar na nossa vida. Quantas vezes eu vejo gente dizendo assim, vou dar 10 dias para Deus. Se Deus não resolver meu problema, vou fazer como eu quero. Já ouviu isso? Vou dar uma semana para Deus mostrar um sinal para mim. Para com essa brincadeira. Para com essa criancice. É Deus que estabelece o tempo na nossa vida. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo para todo o propósito de Deus na terra. Há o tempo de sorrir, mas há o tempo de chorar. Nós precisamos entender que o tempo é dele. E para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Ele é Senhor do tempo. A nós basta somente confiar no Deus que nós servimos. Agora nós queremos dar ordem a Deus, direcionar a Deus diante das adversidades da nossa vida. E estragamos o agir de Deus. Estragamos. E o texto vai dizer que Jesus demora 2 dias. Sabe por quê, amados? Há algumas variantes em relação a isso. Os judeus acreditavam que quando uma pessoa morria, o seu espírito ficava vagando pela terra por 3 dias. Então há uma grande corrente teológica que acredita que Jesus demorou 3 dias para que não houvesse mais nenhuma possibilidade humana. E Jesus estaria operando agora algo inédito em seu ministério. Jesus já havia ressuscitado mortos. Ressuscitara lá em Marcos capítulo 5 a filha de Jairo. Mas foi no momento. Agora, pela primeira vez, Jesus iria realizar um milagre, uma ressurreição, fora do eixo daquela corrente teológica que o Espírito ficava vagando por 3 dias. Ou seja, quando não haveria possibilidade nenhuma mais do Espírito retomar a vida. Há uma corrente que acredita nisso. Há uma outra corrente que ensina que Jesus também estava preparando seus discípulos. Esse foi o último milagre de Jesus. 7 dias depois, Jesus estaria agora em Jerusalém preso. E Jesus estaria mostrando para os discípulos agora que ele, aquele que teve poder de ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, seria o mesmo Jesus que teria poder de se ressurgir, de ressuscitar o 3º dia. O texto é muito rico porque ele traz ensinamentos profundos, tanto para leigos como estudiosos, porque tanto os judeus como os leigos, como a igreja de hoje, uma coisa não pode negar: Jesus tem todo o poder sobre a morte. Tudo aquilo que está morrendo na nossa vida, tudo aquilo que está cheirando mal na nossa vida, não importa por qual caminho, Ele tem poder de trazer a vida. Agora, quando o texto fala claramente que Jesus aguardou, amados, esperou 2 dias, voltou quando já havia 4 dias, nós precisamos enxergar que há alguns propósitos no trabalhar de Deus. Às vezes, sabe o que incomoda? O que mais fere não é a falta de fé.
Porque se você falar para uma pessoa de fé, ela vai até entender o que é fé. O problema é continuar com a fé no tempo da espera. E às vezes nós precisamos entender que a nossa vida com Deus é como a vida de um piloto de avião. O piloto de avião, quando ele está sobrevoando um local, e quando de repente ele percebe que aquele solo não está apropriado ao aeroporto, a pista não está apropriada para receber o avião, o que ele faz? Ele retarda, ele adia, ele sobe novamente, ele pega novamente o ar e espera o tempo certo de aterrissar. Às vezes algo não está acontecendo na nossa vida porque Deus está querendo mudar alguma coisa à nossa volta, porque se Ele entregar agora neste momento, algo vai fugir do nosso entendimento, e aquilo que era para ser bênção pode se tornar maldição. O problema é que nós queremos as coisas para agora. Uma vez que eu ouvi uma história de um pastor que diz que ele foi orar num vilarejo. Havia uma mulher que ela era uma benzedeira muito conhecida, só que ela não orava pedindo para Deus, ela pedia para qualquer coisa que ela acreditasse ter poder, para o sol, para o bicho, qualquer tipo de crendice popular. E ela era muito famosa, e um dia ela contraiu uma doença, ela estava no estado terminal, e um pastor foi orar por aquela mulher, e quando ele chegou lá, ele pensou: agora é a hora apropriada para eu mostrar para essas pessoas o poder de Deus, porque se eu orar e essa mulher foi curada, eu saio daqui hoje mostrando para todos eles que quem é que tem poder de verdade. E aquele homem entrou cheio de si naquela casa. Conhece gente assim? Que vai cheio de si e volta vazio. Aquele homem foi cheio de si. Quando ele chegou lá, ele orou para aquela vozinha já, aquela senhora. Ele colocou a mão na cabeça dela e começou a orar: eu repreendo todo o mal, Jesus está aqui na minha vida, Deus tem me usado, Deus tem me ensinado. E começou a orar. E o que ele começou a orar, ele sentiu que aquela senhora respirou fundo. Ele orou novamente para ela e percebeu que ela respirou e morreu. Ele saiu de lá brigando com todo mundo. O culpado era Deus. Quando ele chega na casa dele cheio de revolta, Deus, era a oportunidade de todo o vilarejo se converter, era agora a oportunidade, e o Senhor me envergonhou. Nisso ele foi dormir. Quando ele estava dormindo, o Espírito Santo falou com ele, Deus falou através do Espírito Santo: aquele milagre era para glorificar você ou glorificar o meu nome? Ele disse: claro que era para glorificar o seu nome. Aí Jesus disse para ele: então o que você perdeu com isso? Se era para glorificar o meu nome, por que você está tão bravo comigo assim? Então, porque na verdade não era o meu nome que você queria glorificar. Você consegue entender, amados? Às vezes nós somos assim. Nós queremos as coisas na nossa vida para satisfazer o nosso ego. Daí Deus levanta de novamente o avião e diz: eu ia aterrissar, mas você ainda não está preparado. Na hora certa vai acontecer, mas ainda não é a hora certa. O tempo é meu, o jeito é meu e a forma de agir é minha. Então nós precisamos aprender com Lázaro, com a família de Lázaro e com essa história, que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, igreja. É do jeito de Deus. Então essa lição que nós entendemos aqui é que Deus vai agir na nossa vida quando já foge das nossas possibilidades, para que fuja toda a perspectiva humana e entre agora a perspectiva divina. Mas nós temos uma tendência ruim. Nós primeiro buscamos os recursos humanos, e aí quando não temos nós falamos: agora só Deus. Quando na verdade qualquer coisa que nós deveríamos fazer, nós deveríamos fazer: agora eu coloco na mão de Deus, para que Deus use o melhor médico, a melhor maneira de tratar, para que Deus use o melhor profissional, para que o remédio faça efeito, para que o emprego seja bom, para que o carro chegue do outro lado, para que essa pessoa que eu case seja uma pessoa que acrescenta na minha vida. Mas primeiro nós entramos e depois nós falamos: agora é com Deus, depois de tentarmos do nosso jeito. Então nós precisamos aprender que não é do nosso jeito, é do jeito de Deus, é da forma que Ele quer trabalhar. Vamos voltar para o texto, não sai. O verso 12 e 13 vai dizer: disseram pois os discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia da sua morte, pois eles cuidavam do que falavam do repouso do sono. Olha a terceira lição que nós aprendemos aqui no texto. É que às vezes
a maioria das vezes, as nossas expectativas são contrárias às expectativas de Deus. A sua maneira perceptiva é diferente da maneira perceptiva de Deus. Todo mundo aqui estava dizendo: morreu. Se não morreu, não tem problema, mas se morreu, morreu. Vamos lá fazer o quê? Para Marta, morreu. Às vezes nós somos assim. Nós temos perspectiva errada daquilo que está acontecendo. Marta chega diante de Jesus acusando: se estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Morreu. Os discípulos: vamos lá para quê? Se nós formos lá, nós vamos morrer. Mas a perspectiva de Jesus daquilo que estava acontecendo, o que era? Não. Ele apenas dorme. Jesus estava falando da morte. Mas quem dorme, acorda. Ou seja, para eles é algo irreversível. Mas para mim é algo que daqui a pouco eu vou mostrar o meu poder. Às vezes a gente cria uma confusão na nossa vida tão grande, porque nós criamos perspectivas erradas daquilo que está acontecendo. Como Marta: Jesus, se estivesse aqui. Não estava, olha o que aconteceu, já era. Às vezes nós somos assim, né? Está acontecendo algo na nossa vida, a gente fala: isso é para acabar mesmo. Tudo que eu estou vendo é sinal que não tem mais jeito. E Deus está dizendo: espera aí, ainda que morra, viverá. Já cheira mal, espera aí, quem dá ordem aqui, quem exala o bom perfume aqui sou eu. Tirai a pedra. Quantas vezes nós temos essas perspectivas erradas na nossa vida? O povo de Deus, quando viu a terra prometida, viu gigantes. Deus via leite e mel. Quando olharam para aquele jovem Davi, olharam um menino. Deus olhava e via o rei de Israel. Quando olharam para aquele jovem sonhador, disseram: é um menino. Deus olhava: não, será o homem mais forte do Egito abaixo de Faraó. Quando olharam para o Faraó no Egito, disseram: é a destruição do povo de Deus. E Deus dizia: não, é a libertação do meu povo do Egito. E nós temos que aprender a olhar com as perspectivas de Deus e não com a nossa. Nós estamos nos contaminando demais com as nossas perspectivas e com as nossas expectativas, quando na verdade precisamos olhar pelo ponto de vista de Deus. Nós criamos confusão demais na nossa vida por causa disso. Tem uma ilustração, uma historinha que fala que tinha um mineirinho. Tem mineirinho aqui, amados? Eu sou também mineiro, então não tem vergonha de guiamão não, que meus pais são mineiros. Tinha um mineirinho de Deus, estava numa lanchonete, estava lá lanchando, de repente o dono da lanchonete, todo mundo na lanchonete ouviu no rádio falando uma notícia assustadora que entrou naquele momento, anunciando que havia sido decretada a Terceira Guerra Mundial. Presta atenção. Todo mundo ali naquela lanchonete já começou a ficar apavorado. Um pensou: eu vou buscar meu filho na escola. O outro falou: meu Deus, eu preciso tirar o dinheiro da poupança. O outro saiu correndo falando: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso retomar algumas coisas na minha vida. O dono da lanchonete queria ficar, e o mineirinho sentado lá comendo o seu pastel. E aquilo começou a intrigar o dono da lanchonete. Ele falou: meu Deus, você não percebeu a notícia que foi dada aqui? Todo mundo foi embora e você aqui? Ele falou: é notícia grave, né? Mas você não vai fazer nada? Ele olhou para o dono da lanchonete e falou assim: é a Terceira Guerra Mundial, não é? Mas espera aí, se é a Terceira Guerra Mundial, nós temos que pensar um pouco nisso. Porque se é a Terceira Guerra, eu só vou me preocupar se acontecer duas coisas: se o Brasil entrar em guerra ou não entrar em guerra. Aí ele falou assim: mas se entrar, espera aí, mas se entrar em guerra, eu vou só me preocupar se acontecer duas coisas. Aí ele falou: mas como assim? Espera aí, eu vou começar a me preocupar se eles convocar o exército aqui de Minas Gerais. Se não convocar, eu não vou me preocupar. Mas se convocar? Daí ele falou: mas espera aí, se convocar, eu só vou me preocupar se acontecer duas coisas. Aí o cara falou assim: mas o que é isso? É que
Eu vou me preocupar se eles convocar os soldados que fazem parte da reserva, porque eu já não estou na atualidade. Se eles convocar esse, eu vou me preocupar. Mas se convocar só quem está na ativa, eu não vou me preocupar. Eu vou, mas se convocar aqueles que faziam parte da reserva, eu falo assim, eu só vou me preocupar se acontecer duas coisas. Eu falo, meu Deus do céu, o que pode acontecer? Espera aí, se eles convocar, eles vão ter que escolher alguém para ficar na linha de frente e alguém para ficar na linha de trás. Se eu ficar na linha de trás, eu não vou me preocupar. Mas se você ficar na linha de frente, só vou me preocupar se acontecer duas coisas. Meu Deus do céu, você não vai se preocupar, homem? Se eu ficar na linha de frente, pode acontecer duas coisas comigo. Eu posso ser ferido ou eu posso não ser ferido. Se eu não for ferido, eu não vou me preocupar. Mas se você for ferido, só vou me preocupar se acontecer duas coisas. Se for um ferimento leve, amém. Agora, se não for um ferimento leve e eu morrer, de que adianta eu me preocupar se eu vou morrer? Vou viver hoje. Entende, irmãos? Às vezes nós estamos preocupados demais com as coisas, nós precisamos ser como esse mineiro. O negócio nem aconteceu, a gente já está pensando lá. Ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Para a força, meu Deus, é o fim do mundo. E é isso que às vezes estraga tudo na nossa vida. Estraga. Porque nós não queremos entender que as nossas perspectivas é diferente, os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus, os nossos caminhos são diferentes, amados. E nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e queremos visualizar aquilo que Deus não permitiu que a gente enxergue. Então a gente abre mão do que não é para abrir, a gente desiste daquilo que não é para desistir, a gente sai da onde não era para sair, entra não é para entrar, briga com quem não é para brigar, faz um monte de coisa errada, porque a nossa expectativa e perspectiva é diferente. Então deixe Deus direcionar a tua vida, deixa Deus mostrar. Sabe por quê? Porque nós precisamos ter o olhar de Deus diante das coisas. Percebe você que quando, lá no livro do profeta Ezequiel, o pastor Lisandro pregou sobre isso esses dias, quando Ezequiel recebe a visão, ele diz, eu tive uma visão de Deus. A visão do povo era o quê? Um vale de ossos secos. Mas a visão de Ezequiel, o que era? De um exército poderoso. Quando você olha pelos teus olhos, você diz, não tem mais jeito, acabou, vou me entregar a essa depressão, vou me entregar a essa angústia, vou me entregar a esse marasmo, vou abrir mão de tudo, vou deixar de ser feliz. Mas quando você olha para o olhar de Deus, você fala, agora é momento de eu investir na minha vida espiritual, agora é momento de eu me tratar, agora é momento de eu me cuidar, de eu me vestir bem, agora é momento de eu fazer algo, agora é momento de eu sair da rotina, não de me entregar como os meus pensamentos estão pedindo. Até porque foi falado aqui, enganoso é o coração do homem, amado. Então permita ter visão de Deus naquilo que está acontecendo. Se Deus mostrou para você que é um exército, acredite, vá à luta, ainda que todos digam que pareça um vale de ossos secos. Nós precisamos ter visões, amados, visões de Deus, perspectivas de Deus, e parar com esse negócio de olhar tudo, a lama no chão, e começarmos a olhar as estrelas no céu. Marta olhou com perspectiva errada. Eu sei que ele vai ressuscitar um dia na ressurreição dos mortos, mas Jesus estava dizendo, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, qual é a perspectiva que você tem da sua vida com Deus? Tem gente que tem 20 anos de vida evangélica, amado, não tem perspectiva nenhuma, porque não aprendeu ainda a olhar com a perspectiva de Deus. Deus não fez você para ser mais um na multidão. Deus te escolheu com propósitos, com objetivos. Deus te chamou de povo exclusivo dele, de nação santa, para que você possa proclamar o reino de justiça lá fora, para que você possa ganhar pessoas lá fora, e ao invés de ser contaminado, você possa trazer essas pessoas lá fora para Deus.
Agora, qual a perspectiva que você tem de você mesmo? Sou mais um na multidão, mais um no meio de tantos? Não. Você foi escolhido, amado. Você foi escolhida. E o texto vai nos ensinar algumas coisas importantes. E essa perspectiva nos ensina. Porque Deus se faz presente na nossa vida. E a nossa visão precisa ser uma visão coerente com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, olha que interessante o texto. O verso 14 diz assim: então Jesus diz claramente: Lázaro está morto. E, verso 15: folgo por amor de vós. Na versão original está: e alegro por amor de vós que eu não estivesse lá. É meio estranho Jesus declarar uma situação tão trágica como essa, ou seja, Lázaro está morto, e eu me alegro por essa situação. Você já reparou? Você nunca percebeu isso, né? Você lê, às vezes, aquilo que eu falei dos detalhes, né? A gente repara em tudo, mas não consegue reparar na grandeza daquilo que Deus está nos mostrando. Interessante nós observarmos que Jesus está mostrando uma alegria que pode parecer estranha no primeiro momento. Mas por que ele diz, e eu me alegro? Sabe por quê, amados? Por causa de mim e de você. Sabe por quê? Porque ele queria nos ensinar que se ele estivesse presente ali, naquela aldeia, naquele momento, Lázaro estaria só doente, não estaria morrido, sim ou não? Mas a partir do momento que ele sai da aldeia, ele proporciona para os discípulos e para aquela família algo muito maior do que aquilo que eles estavam acostumados. Sabe o que Deus está querendo dizer para você nessa noite? Eu me alegro na sua tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz perseverança, e essa traz alegria, mano. Porque isso vai preparar você para coisas maiores. Isso vai te dar capacidade de receber coisas maiores. Isso vai dar a você autonomia para receber aquilo que talvez você jamais conseguiria. Então Deus está dizendo para você: eu me alegro, ainda que seja para sofrer junto contigo, mas eu sei que o propósito final vai ser algo maior na tua vida. E era algo maior na vida dos discípulos, porque os próprios discípulos agora, 10 dias, 7 dias depois, acreditariam de uma forma muito mais autêntica naquilo que Jesus estava dizendo, que ele ressuscitaria. Jesus proporciona situações na nossa vida para que nós possamos estar preparados para coisas maiores. Então não se desespere diante das diversidades. Creia que Deus está no controle de tudo. Cutuca a pessoa que está perto de você e fala assim: acredite que Deus está na sua vida. Me beber água. Ele é mestre, irmãos. Jesus é mestre. Quem é mestre dá aula, ensina. O verso 17 e 18 vai nos ensinar algo importante também. Você vai entender logo quando a gente for fazer o apelo e orar. O verso 17 vai nos ensinar: chegando pois Jesus achou que havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, de 7 a 8 quilômetros, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu e foi ao encontro. Preste bem atenção. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu e foi ao encontro de Jesus lá na entrada da aldeia. O que eu aprendo com isso, amados? Marta não estava lá à beira do túmulo. Ela não estava lá junto com os laqueadores, com os pranteadores, com a família, com os amigos. Mas quando ela descobre que Jesus estava chegando, ela sai daquele ambiente e vai até a entrada da aldeia para receber Jesus. Sabe por quê? Porque agora a visita de Jesus não era mais uma visita cordial, uma visita amigável, uma visita para simplesmente descansar. Agora a missão de Jesus era outra. A missão de Jesus agora era despertar em Marta aquilo que Marta não havia sido ainda, não tinha ainda adquirido nas outras visitas de Jesus. Lembra lá em Lucas 10, quando Jesus vai até a casa de Marta,
E o texto diz que Marta estava tão preocupada com os afazeres que viu Maria aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, e ela ficou indignada com aquela situação. Olha você como um texto liga a outro. Essa falta de sintonia de Marta com Jesus fez com que ela não entendesse os ensinos de Jesus. E ela perdeu uma grande oportunidade. E quando ela chega lá na aldeia, na entrada da aldeia, ela vai questionar Jesus. Maria ficou, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu e foi ao encontro. Maria, porém, ficou sentada. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, aqueles momentos íntimos que ela poderia ter tido com Jesus fez com que ela não entendesse o poder de Jesus sobre a morte, sobre qualquer situação. E o texto vai dizer: disse, pois, mas agora sei que tudo quando pedir a Deus o concederá. Disse Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus vai dizer aquela frase que eu disse agora: eu sou a ressurreição e a vida. Agora preste atenção nesse texto. Por que Marta sai da onde ela estava e vai até a entrada da aldeia? Claro que a ação do Espírito Santo proporcionou essa desenvoltura e essa atitude em Marta. Agora a visita era uma missão totalmente diferente. Às vezes vai ter situações da sua vida que Deus vai te tirar do meio que você está, porque aquele meio que você está é um meio para receber somente Jesus de uma forma natural. Você pode até ter esses momentos, mas nesses momentos você vai ter Jesus na sua vida de forma natural, de forma de aprendizagem, de compartilhamento das coisas de Deus. Mas vai ter momento que Deus vai te tirar do meio que você está, para que você possa experimentar o sobrenatural. Está entendendo? Há lugares que você está, amado, que você não vai experimentar a plenitude de Deus. Há situações que você está vivendo que Deus vai ter que fazer com que você saia do meio dela, para que você possa absorver aquilo que Deus tem para a tua vida, que você não absorveu no meio que você estava, porque aquele meio te impediu, por teu erro, o erro de alguém, de reconhecer toda a plenitude de Deus. Então Deus faz com que você saia daquele meio, para que você entenda realmente quem Ele é, o que Ele pode fazer e o que está acontecendo. Às vezes nós não entendemos: pastor, até pouco tempo atrás eu estava trabalhando, tinha 2 empregos, agora perdi, estou no emprego só. É Deus falando para você, amado: desse jeito que você está vivendo, você nunca vai entender quem eu sou. Então eu precisei te tirar de alguns lugares. Eu tinha amigos que andavam comigo, ia para baixo e para cima, fazia de tudo para mim, e de repente essas pessoas viraram a cara. E Jesus dizendo para você: eu te tirei desse meio, porque essa pessoa impedia você de enxergar tudo aquilo que estava acontecendo. E olha só, o texto diz que Marta sai, Jesus tem esse diálogo, mas olha só, aquilo que eu disse para vocês, que em Lucas 10, Marta não se preocupou em ter, Maria teve. E o texto vai dizer: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo que pedires a Deus te concederá. Disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição. A vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus, que há de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em secreto a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Olha a atitude de Maria, que tinha intimidade com Jesus, que ouvia Jesus. Disse-lhe: sim, Senhor, creio que tu és. E dito isso, partou, chamou Maria, verso 29. Ouvindo isso, levantou e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta estava. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, e que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar, achavam eles. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, olha a atitude de Maria, igreja, lançou aos seus pés, dizendo:
Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Olha só, uma pequena diferença na atitude de Marta e Maria. Marta, diante do sofrimento, quando chega diante de Jesus, só questiona. Jesus, se estivesse aqui. Às vezes, diante do sofrimento, nós somos assim. Jesus, eu que tenho trabalhado, eu que tenho ajudado, eu que tenho dizimado, eu que tenho isso, eu tenho que ter feito aquilo, eu que cedo. A atitude de Maria, que estava aos pés de Jesus, quando Jesus ia em sua casa, ouvindo Jesus, é de se prostrar aos pés de Jesus. A primeira atitude não foi argumentar, foi adorar. Marta olhou Jesus de cima, Maria olhou Jesus de baixo. Quem adora na hora da dor, amados, atrai o coração de Deus. Sabe qual foi o resultado? Jesus chorou, porque se moveu de íntima compaixão. Quantas vezes nós, diante do sofrimento, diante das dificuldades, ao invés de nos prostrarmos diante de Deus e nos adorarmos, ficamos questionando e murmurando, só reclamando, só questionando o porquê, a falta de quê, e Deus está dizendo: proste-se a mim, me adore. E a atitude de Maria é tão linda, porque antes da enfermidade de Lázaro, lá em Lucas 10, quando Jesus chega na casa de Marta, a Bíblia menciona Marta porque ela era mais velha, ela era provedora do lar, ela era viúva, e quando chega diante daquela casa, o texto vai dizer que Maria ficou aos pés de Jesus. Antes do problema, ela estava aos pés de Jesus. Durante o problema, ela estava aos pés de Jesus. Jesus ressuscita Lázaro. O texto vai continuar dizendo que Jesus estava numa casa. De repente, Maria entra naquela casa e ela tinha uma joia, que era um perfume caro, um vaso de alabastro. Era algo, irmão, de extremo valor. Vocês, mulheres que têm joias guardadas, nem se compara com a preciosidade daquilo. Era tão valioso que aquilo não era de abrir. Maria quebra o perfume e derrama sobre os pés e o corpo de Jesus. Ela adora Jesus antes do problema, durante o problema e como gratidão depois do problema, amados. E nós precisamos aprender com Maria. Quantas vezes diante da dificuldade, ao invés de nós adorarmos, intensificarmos a nossa vida de adoração, cultuarmos mais a Deus, orarmos mais, jejuarmos mais, participarmos mais da atividade da igreja, a nossa reação qual que é? Se ausentar, é fugir de Deus. Os problemas devem nos levar aos pés de Jesus e não longe de Jesus. Nós precisamos mergulhar nesse Deus. Tem pessoas que falam assim: o pastor não está pregando, deve estar com problema. Mas você não me conhece, porque se eu estou com problema, aí que eu faço as coisas, amado. Teve uma vez que a igreja estava passando dificuldade, não tinha dinheiro para pagar aluguel lá em cima, na rua de cima, a gente passando dificuldade, gente saindo da igreja. Eu falei para alguns irmãos da igreja: agora nós vamos fazer um evento, de vez de durar um final de semana, vai durar um mês inteiro, e nós vamos trazer os cantores mais conhecidos da atualidade, e nós vamos jejuar, vamos orar, e essa igreja vai encher de novo. E encheu, amados. Nós temos que avançar diante das provas, diante das diversidades, não recuar. Agora o problema é que veio a tristeza, a gente deita na cama, veio a adversidade, a gente para de orar. Tem que ser o contrário. Nós temos que mergulhar e nos aprofundar em Deus. E para terminar, o verso 39 diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse Jesus: não te dei dito, se creres verás a glória de Deus. Tiraram a pedra de onde estava o defunto, onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por já me haveres ouvido. Olha só que interessante, outro texto curioso. Jesus, ele,
antes de realizar o milagre, ele já tinha convicção no que ia fazer. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor já me ouviu. Sabe o que eu aprendo aqui, amado? Que nós precisamos entender que oração não é para ser feito somente no momento. Oração é como depósito na nossa vida. Jesus, quando ele chega diante do problema, ele já havia orado lá atrás. Ele diz, graças eu te dou, porque o Senhor já me ouviu. Ele tinha convicção no relacionamento, amado. Oração é como depósito. E eu pergunto para você, você tem orado pelo teu filho? Ah, meu filho está bem. Que bom, ore mais. Você tem orado pelo teu casamento? Ah, mas meu casamento está bem, é uma lua de mel. Ore mais, deposite no teu casamento, na tua vida financeira, na tua vida espiritual, porque no dia da escassez, você vai ter crédito, você vai entender que Deus já te ouviu lá atrás, e já confortou o teu coração. Agora, quando Jesus disse, tirai a pedra, durante muito tempo eu achei que Jesus estava pedindo para Marta, ou para Maria. Só que, segundo a lei mosaica, havia uma regra que ninguém podia violar um túmulo e nem tocar num defunto, que se tornava impuro. O que Jesus estava, para quem Jesus estava dando a ordem, era para os laqueadores de túmulo, para os coveiros, na época não é como hoje, para os laqueadores, porque quando alguém morria, além de colocar a pedra, para que não houvesse nenhum perigo de alguém remover a pedra e o cheiro sair, eles laqueavam aquela pedra. E sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós vamos ter que sofrer com os laqueadores na nossa vida. Pessoas que não só contentes em colocar a pedra, vão querer laquear os nossos sonhos, laquear os nossos projetos, nos manter aprisionados. E Jesus, quando ele chega e vê aquele cenário, ele diz, tirai a pedra, ou seja, aquele que causou a sua laqueadura, vai ser agora o agente de milagre na tua vida, vai ser ele quem Deus vai usar para que você saia dessa caverna. Mesma situação quando Bartimeu, não era Bartimeu, já preguei sobre isso, estava clamando diante de Jesus, Jesus, filha de Davi. Aí alguém vai diante dele e diz, cala a boca, ele não te ouve. Jesus vira para aquela mesma pessoa e diz, vai chamá-lo, que eu quero ter com ele. Então nessa noite Deus está dizendo para pessoas aqui, talvez os seus projetos foram laqueados, os seus sonhos foram enterrados, colocaram uma pedra nos seus projetos. Quem sabe você está vivendo hoje algo que cheira mal na tua vida, no teu casamento, na saúde, no corpo. Quem sabe você perdeu a vontade de sonhar por algo, porque você olha e você diz, não tem como remover essa pedra, já cheira mal. Jesus nessa noite está dizendo para você, quem libera a voz e quem dá a última voz sou eu. A minha voz não ecoou dentro do túmulo como muitos pensam, a minha voz ecoou na eternidade e deu ordem ao Espírito para que retomasse o campo físico, porque quem direciona o agir sou eu. Eu queria que você fechasse os teus olhos, inclinasse a tua cabeça, enquanto o Ministério de Louvor viesse aqui. Talvez você chegou aqui nessa noite como Marta e Maria, quem sabe com alguns sonhos se perdendo, com algumas situações que fugiram ao teu controle. Quem sabe você tem passado por momentos difíceis na tua vida, momentos pelas quais você tem perdido a perspectiva divina e adquirido somente a visão estranha, a visão que não pertence a Deus, porque Satanás é especialista, amado, em distorcer visões. Ele tentou fazer Jesus cair no deserto, mostrando para Jesus aquilo que não lhe pertencia, mas Jesus enxergou por detrás daquela visão qual era a visão de Deus para ele. Jesus se traz aqui nessa noite para que você possa ser amigo de Deus, íntimo de Deus, para que você entenda que a hora certa de agir é dele
E ao você entender isso e declarar que é Ele o dono do agir, você vai receber refrigério e descanso. Para que você comece a ter a perspectiva de Deus na tua vida e não a sua própria perspectiva. Para que a visão de Deus possa prevalecer na tua vida. Para que você possa entender que mesmo as coisas não dando certo, Jesus está transformando algo na tua vida. Que há momentos na tua vida que você precisa sair de algum lugar e entrar no lugar que Jesus quer. Que você precisa entender que para romper com os túmulos, para que você possa vencer